Olá, querido, aqui é o Pastor Fausto, esse é o canal Amigo de Deus. Hoje eu quero falar ao seu coração sobre a verdade sobre o perdão. Nós temos analisado nos últimos vídeos alguns conceitos que estão errados a nível secular. Nós aprendemos a verdade bíblica sobre amizade, aprendemos a verdade bíblica sobre prosperidade e hoje eu quero esclarecer o que a Bíblia fala sobre perdão. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23, para que nós possamos aprender o que Cristo nos ensina sobre esse tema fundamental para a nossa vivência humana, fundamental para a nossa vivência cristã. Enquanto você abre a sua Bíblia, todas as terças e quintas, sempre tem um vídeo novo aqui no nosso canal. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Mateus 18, 23 declara: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Guarde essa cifra no seu coração, é muito importante. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher, seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga o que me deves. Nesse texto, Jesus ele esclarece a verdade sobre o perdão. Ele nos mostra a história de um homem que devia 10.000 talentos para o seu senhor. Porque essa cifra ela é importante, porque um talento ele equivale a 50 quilos de ouro. O quilo de ouro ele vale 100 mil reais, então um talento equivale a 50 quilos de ouro, cada quilo de ouro equivale a 100 mil reais, um talento é igual a 5 milhões de reais. 10.000 talentos são 50 bilhões de reais. Esse é o tamanho da dívida que aquele homem tinha para com o seu senhor. O que Cristo nos ensina com esse texto é que era uma dívida impagável. Era uma dívida impagável. Aquela dívida impagável, ela foi perdoada. Mas olha como aquele homem, ele sai, depois de receber aquele perdão, ele encontra um conservo que tinha uma dívida muito pequena, irrisória, ridícula com ele. E ele sufoca aquele homem por causa de 100 reais. Ele teve uma dívida de 50 bilhões perdoada e por causa de 100 reais ele sufoca aquele homem. Quando nós retemos o perdão, independente de qual seja a situação e a circunstância, de alguém que nos feriu, que nos traiu, que nos deu calote, nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Olha o tamanho do perdão que Deus ministrou sobre cada um de nós. E quando nós retemos a vida de alguém por causa de coisas pequenas, e entenda pequenas, eu sei que na nossa ótica é grande, mas perto do perdão que Deus liberou sobre cada um de nós, não importa a ofensa que você recebeu, ela é pequena. Por isso eu afirmo que Cristo ele nunca nos ensinou sobre perdão. A Bíblia não é um livro que nos ensina sobre perdão. Cristo nos ensinou e a Bíblia nos ensina que nós devemos ter um coração perdoador. Qual é a diferença? O perdão ele permite que a ferida, a frustração, ela se instale dentro de cada um de nós. É necessário um processo de cura. A liberação do perdão demora muito tempo, dias, meses, anos para muitas pessoas. O coração perdoador, ele já está bem resolvido e determinado em si próprio que, independente daquilo que acontecer, já está perdoado. Independente de quem me ferir ou me trair, já está perdoado. Pedro, muito espiritual, como muitos cristãos, ele se aproxima de Jesus e diz: Jesus, então eu entendi. Se 7 vezes alguém me ofender no mesmo dia pela mesma coisa, e eu perdoar ele as 7 vezes, isso é ser perdoador.
E Cristo declara: não, Pedro. Se alguém no mesmo dia te ofender pela mesma coisa e da mesma forma 70 vezes 7, você deve perdoar. Não é 7 vezes por dia, é 490 vezes por dia. O que Cristo está dizendo é: não há limite. Nós não temos o direito de reter a vida de alguém. Nós não temos o direito de reter o perdão da vida de alguém. Nós entendemos que aquilo fere o nosso relacionamento com a pessoa, mas não. Isso fere o nosso relacionamento com Deus. Cristo declarou: você que está me ouvindo aqui, quando você falar com Deus, Mateus no capítulo 6, faça a oração do Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso há uma declaração dizendo: Pai, me perdoe assim como eu tenho perdoado. Deus, ele só nos perdoa como nós perdoamos. Nós declaramos essa palavra dentro da oração do Pai Nosso. Porque ter um coração perdoador faz com que nós tenhamos um coração como o coração do nosso Pai, como o coração do nosso Deus. Cristo estava naquela cruz e antes dele ser levado, antes do seu espírito ser tomado por Deus, ele declarou: Pai, eu perdoo todos aqueles que me feriram. Eu perdoo aqueles que me crucificaram. Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado, a Bíblia declara: o rosto dele era como um anjo. Ele declarava: Deus, não leve em consideração isso. Eu estou perdoando aqueles que estão me apedrejando. Não impute a eles este pecado. Olha como uma vida de perdão faz parte da vida cristã. Dar a outra face. Ninguém ministra mais isso. A Bíblia declara: se te baterem numa face, dê a outra. Sabe o que isso implica? Em você restituir a pessoa para a mesma posição que ela estava antes. Ela te bateu numa face, você volta e você permite que ela bata na outra. Você restitui a pessoa à posição que ela estava antes. A Bíblia declara: alguém está te roubando algo. Estão roubando a sua bolsa, estão roubando a sua capa, estão roubando a sua carteira. Você tem mais alguma coisa? Entrega a túnica, entrega o restante. Diz: ei, você está esquecendo de algo. Isso é a vivência de alguém que tem um coração perdoador. A psicologia, ela já entende que você tem, depois de uma ferida, um atrito, uma traição, você tem de 6 a 8 segundos para o perdão ser liberado, ou você já gerou um trauma. Uma ferida emocional que vai gerar um processo longo para que você seja curado. Decida hoje ter um coração perdoador. Decida hoje liberar as pessoas que estão ao seu redor. Em Mateus 18, no texto que nós lemos, pelo tamanho amor que nós recebemos da parte de Deus, nós não temos mais o direito de guardar rancor e ira de absolutamente ninguém. Decida hoje que o seu coração, a partir de agora, ele não apenas libera perdão, porque liberar perdão é algo que pode demorar dias, semanas, meses e anos. Decida hoje ter um coração perdoador e de hoje em diante, independente da circunstância ou da situação, grande ou pequena, de alguém próximo ou distante, aquilo ali já está perdoado em Cristo Jesus. Glória a Deus, querido, guarde essa palavra no seu coração. O perdão, ele não é um conceito cristão ou bíblico. O conceito cristão e bíblico é ter um coração perdoador. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve, compartilha essa palavra, propague o evangelho até os confins da terra e seja você também um amigo de Deus. Deus te abençoe.